1 Coríntios, capítulo 11. Estamos chegando mais no final do nosso livro aqui e Paulo ainda tem muito para falar. Então, a gente vai ver mais sobre essa igreja carnal e a gente vai ver mais para as nossas vidas. Esse capítulo é interessante, é um capítulo que muitas pessoas não entendem, então eu espero que a gente vai conseguir entender um pouco melhor esse capítulo, o que significa, e, e tem coisas práticas também para nos ensinar. Então vamos tentar entender a palavra de Deus da forma que precisamos entender, né? Da forma certa, da forma que Paulo escreveu o coração dele em mente para entender essas coisas. Amém? Então, eu vou orar hoje. Eu quero... Sei que eu não faço isso todo dia, mas eu espero que vocês fazem antes de começar. Mas eu quero fazer só para começar nosso tempo. Deus, obrigado por esse dia, por essa oportunidade de estar mais uma vez na sua palavra. Eu peço que o Senhor pode estar falando com a gente, nos ensinando nesse tempo e mostrando mais sobre seu plano para as nossas vidas e para a sua igreja, Deus. Nós queremos não viver na carne, mas nós queremos viver no Espírito. Sabemos que somos carnais, confessamos que muitas vezes voltamos por nosso orgulho, por nossos desejos da carne, e nós queremos viver no Espírito, nós queremos matar a carne e viver para a sua glória. Então nos ajuda aqui nesse capítulo para entender e para ter o poder do Espírito Santo para colocar em prática o que estamos recebendo de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é importante a gente ter um momento para sempre refletir, pensar sobre o que Deus está falando e orar para Deus fazer isso em nossas vidas. A gente não quer só conhecimento, né? Como a gente aprendeu aqui em Coríntios. A gente quer viver essas coisas. Não é suficiente fazer um estudo bíblico. Eu, estudando novamente essa carta, eu vejo o quanto que eu volto para a carne o tempo todo. Eu lembro dessas coisas, eu luto contra, eu tento viver diferente e depois passa um tempo, já estou voltando para minha carne de novo, para o meu orgulho. E como é importante ser lembrado dessas coisas e buscar viver essas coisas, né? E não deixar isso ser algo normal. Paulo tá escrevendo essa carta porque isso tem que mudar na vida dessa igreja, né? E com certeza nós precisamos também lutar contra essas coisas carnais nas nossas vidas. Só para lembrar, final de capítulo 10, porque é importante para o nosso capítulo. Paulo está falando sobre idolatria e ele fala no final de capítulo 10 que tudo que a gente faz para a glória de Deus, né? Eu tô com a Bíblia em inglês aqui, deixa eu mudar minha Bíblia para português. A gente tem que pensar nas pessoas, a gente tem que fazer tudo para as pessoas, né? Não pensando em mim mesmo, mas pensando nas pessoas, servindo as pessoas. Ele usou em capítulo 9 o exemplo de dinheiro, que Paulo, viveu esse exemplo de não fazer o que é bom para ele, mas de pensar nos outros. E ele falou que essa é a aplicação para a gente quando pensamos sobre nossa liberdade. Eu preciso não pensar nos meus direitos, mas de pensar e na minha liberdade, mas de pensar nas pessoas e na glória de Deus. Então, nesse contexto que ele fala, versículo 1, eu acredito que versículo 1 vai junto com o capítulo 10 e não com o capítulo 11, mas dá para aplicar aqui em capítulo 11, mas acho que faz mais sentido em capítulo 10, pensando sobre o contexto. Então, ele fala em versículo 1, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. É incrível que Paulo consegue falar isso, mas
eu acho que eu teria medo. Eu quero poder falar isso. Lembra que Paulo falou para o Timóteo, esse jovem pastor que está precisando de ajuda no ministério, ele quer entender como fazer o ministério. Paulo escreveu uma carta para ele falando sobre como viver no ministério, pensar nas pessoas, ensinar a palavra. Ele fala essas coisas, mas ele fala para ser um exemplo para a igreja. Ele tem que viver como exemplo. O pastor, quem faz o ministério, a pessoa que tem um chamado com mais responsabilidade, precisa ser o exemplo primeiro. Se a gente vai ensinar, se a gente vai fazer algo no nome de Deus, nós precisamos viver como um exemplo primeiro. E Paulo fala, você pode olhar para a minha vida. Um pastor que pode falar, você pode olhar para a minha vida, é uma coisa incrível. A gente lidando com a palavra de Deus é uma das coisas mais difíceis, porque eu estou lidando comigo mesmo, um pecador, e a palavra de Deus que é perfeito. Eu sei que eu nunca vou viver em perfeição. Se você olhar para mim pensando que eu vou viver uma vida perfeita, que eu vou ser igual o que eu estou ensinando na palavra, nunca vai ser assim. Mas ao mesmo tempo, eu não posso usar isso como desculpa para viver menos. Eu preciso buscar viver como exemplo das coisas que estou ensinando. E eu quero viver dessa forma, e eu espero que eu possa ser um bom exemplo para vocês, eu espero que vocês podem ser exemplos para as pessoas que vocês estão ensinando, encorajando, e nós não podemos simplesmente ensinar a palavra de Deus, falar que isso aqui é a verdade e voltar a viver de qualquer forma. A gente não pode deixar a palavra de Deus não fazer o que precisa fazer na minha vida primeiro e depois ir para os outros. Eu preciso viver isso em primeiro lugar. Paulo entendeu isso e ele ensinou isso. Então, versículo 1 é muito importante. Ele falou sobre isso em capítulo 9. Ele mostrou o exemplo dele falando sobre essa coisa de liberdade em capítulo 9, quando ele falou sobre dinheiro. Então, ele está vivendo isso. Ele está mostrando isso com a vida dele. Então, vamos aplicar dessa forma. A gente pode ver isso. Ele vai falar sobre as mulheres aqui, vai ser um pouco difícil. Essa parte. Eu preciso dar Dani de novo. Não, mas vai ser bom. Vamos ver o que ele fala. Espero que vai ser bom. Versículo 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Paulo está sendo irônico aqui, não seguiram o exemplo dele, não obedeceram os mandamentos dele, eles não lembraram de Paulo em tudo que faziam. Ele está sendo irônico, porque Paulo viveu com eles durante 1 ano e meio, Paulo mandava cartas para eles, a gente não sabe quantas cartas. Paulo foi um exemplo, ensinou a palavra, preparou eles com todo o conhecimento para poder seguir Jesus, e olha como eles estão vivendo. A gente tem essa carta para mostrar como essa igreja é carnal. Então, a gente sabe que ele não está sendo sincero nisso que ele fala no versículo 2. Eles abandonaram Paulo, eles não gostaram da mensagem do Paulo, eles gostam da ideia da graça, mas eles não querem viver em santidade, eles não querem buscar as coisas de Deus, eles querem viver na sua carne. E isso causou divisões, isso causou imoralidade sexual, isso causou muitos problemas de idolatria, de várias coisas aqui na igreja, porque eles estão vivendo na carne e não seguindo o que Paulo ensinou para eles. Então sabemos que ele está sendo irônico aqui, que eles não seguiram o ensino do Paulo. Quando ele fala as tradições, a gente não tem que ter medo disso. Às vezes a gente tem medo quando alguém fala dessa forma, né? Falando sobre as tradições. Eu não quero falar sobre tradições, eu não quero olhar para algo que alguém falou, eu quero a palavra de Deus. Nós pensamos assim, né? E estamos certos em pensar assim. Eu quero a palavra de Deus, não quero saber o que essa pessoa falou, eu quero saber o que a palavra de Deus fala.
Mas aqui ele fala tradições, mas ele está falando basicamente sobre o Novo Testamento. Ele está falando a mesma coisa o que ele falou em Atos 2:42, sobre o ensino dos apóstolos, né? Ele falou que eles continuaram em oração, em comunhão, a partir do pão e no ensino dos apóstolos, que é a mesma coisa aqui que ele está falando sobre tradições aqui no versículo 2. É o ensino do Novo Testamento, o ensino que eles receberam de Jesus, que Deus revelou para eles, que é inspirado por Deus, que agora ele está passando para a igreja. Então, agora é o Novo Testamento, é inspirado por Deus, são as Escrituras, e nós podemos confiar nesse ensino dos apóstolos, nessas tradições que Paulo passou para eles. Não é algo humano, é algo de Deus. Então, ele não está falando sobre só o ensino de alguém. E eu acho que a gente deveria fazer assim. Não, não é isso. Isso aqui é a palavra de Deus inspirado por Deus. E eles estão rejeitando isso. Versículo 3. Agora a gente vai ver um ensino importante que nós precisamos entender e aceitar. Versículo 3 não sei se eu posso falar o conceito, é a ideia principal, versículo 3. Versículo 4 até versículo 16, ele vai mostrar isso dentro do contexto dele, que nós precisamos entender essa diferença. Versículo 3 não é da cultura. Versículo 4 até versículo 16 é da cultura dele. Como versículo 3 aplica na cultura dessa forma. Então, versículo 3 é para todos. Versículo 4 até versículo 16 é o versículo 3 sendo aplicado na cultura que Paulo está vivendo nesse tempo. Vou explicar isso melhor vendo os versículos, mas nós precisamos ver por que é dessa forma e tentar entender a ideia do Paulo em explicar isso, porque era algo muito importante para eles nesse tempo, mas para a gente é diferente os dias que estamos vivendo. Vamos ver. Versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Isso aqui é bíblico, isso aqui vai para todas as nações, todas as culturas, toda geração, isso não muda com o tempo. Deus é um Deus de ordem e ele sempre vai fazer coisas com a ordem que ele criou. Ele fez as coisas para ser de um certo jeito e precisa ser dessa forma. A gente não pode lutar contra isso, mas nós precisamos entender o que significa isso. Então, não podemos lutar contra a forma que Deus fez as coisas. Isso volta lá em Gênesis. Antes da queda, ele criou com ordem diferente. E depois da queda, antes da lei também, depois da queda, depois da lei, isso não vai mudar. Estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, estamos na graça, mas existem coisas que é da criação que nós precisamos entender e nós precisamos respeitar. Deus criou os dois diferentes. Deus criou homem e mulher. Ele fala sobre a ordem da criação, então sabemos que vem antes da queda, mas existem coisas na queda que piorou a situação, com certeza. E existem as maldições que vieram através disso, que também complicaram a situação para a gente. Mas isso não significa que a gente não tem que respeitar mais a ordem das coisas de Deus. O reino de Deus tem ordem e nós precisamos respeitar isso. Então ele fala que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, o cabeça de Cristo é Deus. Ele mostra 3 relacionamentos diferentes e nós gostamos de pensar em 2 desses relacionamentos. Principalmente os homens gostam de falar, né? Que é verdade, mas também foi abusado em muitos contextos. Então, nós temos que entender da forma certa.
Ah, o cabeça da mulher é o homem. Essa é a parte difícil pra gente. O cabeça do homem é Cristo, é normal, é fácil de entender. Ah, a gente aceita, a gente sabe. Sabemos que nós somos humanos, nós somos pecadores, Deus é perfeito, então para respeitar Jesus não é difícil, ver que ele é o cabeça, respeitar ele como autoridade não é difícil. É difícil para minha carne, mas eu entendo que ele é. É menos difícil lutar contra isso, mas é mais difícil lutar quando é o mais difícil aceitar quando é mulher com homem, né? Pelo menos para as mulheres, para os homens eles gostam, né? Mas isso também complica, porque os homens chegam e falam: eu sou o cabeça e você tem que me respeitar. E como que funciona isso? Existe isso, o homem é o cabeça da mulher, é o que a Bíblia fala, né? Ele tem autoridade, ele tem a última palavra. Na ordem que Deus criou, por causa do pecado, principalmente, não só por causa do pecado, porque existe fora do pecado também, mas sempre existe ordem, a gente precisa de ordem, Deus é um Deus de ordem, a gente precisa disso. Sem ordem, a gente ia ter caos, a gente ia ter problemas em todo lugar o tempo todo, a gente não ia conseguir entender a forma que funcionam as coisas sem ter ordem. Então, nós temos autoridade de uma forma, né, no governo, nós temos um presidente ou um rei que vai mandar, que vai colocar ordem, ele vai ter pessoas em cada lugar para dar ordem. Nós precisamos disso num país, né? Para ter ordem no país, e no reino de Deus nós também precisamos disso, nós precisamos de ordem, nós precisamos de Deus, que é a autoridade acima de Cristo, e nós precisamos de Cristo, que é a autoridade sobre os homens, e homens também têm autoridade sobre as mulheres, não em todo lugar no corpo de Cristo, mas isso dentro da família. Dentro da família. Então, se um homem quer ter autoridade sobre uma mulher que não é da sua família, não tem direito de fazer isso. Não é que todo homem tem autoridade sobre toda mulher. Não funciona dessa forma. Isso funciona dentro do casamento, dentro da família. E dentro da família precisa ser assim. Alguém tem que ter a última palavra. Nesse contexto que ele fala, um homem tem que estar debaixo de Cristo. Ele não pode chegar e falar: agora a mulher vai me respeitar, vai me obedecer, eu sou o cabeça da família. Mas ele não pode chegar orgulhoso, porque ele também é debaixo de Cristo. Ele tem que ser um homem humilde, ele tem que ser um homem que está ouvindo de Deus, está obedecendo a ordem também, que Cristo é acima dele, e ele está buscando Jesus, tentando entender a direção de Jesus, o coração de Jesus para amar sua esposa. Então, dentro do contexto, um homem tem responsabilidade como a mulher. Em Efésios capítulo 5, quando ele fala sobre isso, ele fala sobre o trabalho, os dois têm que submeter um ao outro, a mulher tem que submeter ao homem, mas depois ele fala que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então nós olhamos para esse relacionamento também de Jesus com a igreja, que é um outro exemplo que ele deu aqui. Como que é esse relacionamento? Se a gente vai comparar esse relacionamento, a igreja rebelde, né, de uma forma geral, a igreja carnal, a igreja tentando fazer sua vontade, lutando para tentar fazer as coisas de Deus, mas muitas vezes voltando para a carne. Essa é a igreja. Aqui estamos vendo uma carta que fala sobre isso. Jesus é o cabeça da igreja, ou do homem, ele fala aqui, mas sobre a igreja, como ele fala em Efésios 5. Mas esse relacionamento não é fácil. A igreja tem dificuldade ouvir de Jesus, obedecer Jesus, e sempre queremos voltar para a carne, sempre temos rebeldia no nosso coração contra as coisas de Deus. É triste, mas é a realidade, por causa da nossa carne.
Então, o homem tem que aprender a submeter primeiro, antes de mandar na mulher, e não pode mandar na mulher. Se a gente olhar para Jesus, ele não está aqui mandando a igreja, mostrando que ele é autoridade, vocês têm que obedecer. Ele é autoridade, nós temos que obedecer, mas como é que ele tratou a igreja? Ele morreu por ela. Jesus foi o exemplo perfeito que ele amou, ele morreu, ele foi o sacrifício, ele sempre aceitou quando voltou, ele sempre quer mostrar misericórdia, ele sempre quer trazer de volta, ele sempre quer amar. A graça que ele tem com a igreja é algo que a gente não consegue nem entender, porque é tão grande. Então, como é que Jesus trata o homem, trata a igreja? Com graça, com misericórdia, sendo um sacrifício vivo. Como é que o homem deve tratar a mulher, sendo sacrifício vivo, amando a mulher, mostrando a graça de Deus em todo momento. Como é que a mulher deve tratar o homem com respeito? Com respeito, né? Entendendo que é o chamado dele, é a responsabilidade dele ser o cabeça. Jesus é Deus. Então, ele é perfeito. Nós podemos ter certeza que ele sempre vai fazer o melhor pra gente. Então, nosso relacionamento com Jesus é diferente. O homem não é perfeito. Então, a mulher pode falar o que o homem precisa ouvir. Ela tem acesso para falar com ele e mostrar se ele tem que mudar alguma coisa, mas no final, o homem tem que ter essa responsabilidade. Ele tem a responsabilidade diante de Deus pela família. Uma outra coisa interessante aqui, eu sei que a gente tem que continuar, mas a gente vai muito rápido aqui nessa outra parte, porque eu só tenho algumas coisas para falar. Falando sobre esses relacionamentos, a gente fala muito sobre a mulher e o homem, e Jesus e a igreja, o homem aqui nesse contexto, mas ele também mostra o exemplo de Cristo e Deus. Esse é um relacionamento perfeito, os dois são perfeitos, os dois são Deus, Jesus e Deus o Pai. Os dois são Deus, os dois são perfeitos, os dois têm um relacionamento perfeito e ainda existe submissão. Não existe essa luta para ter poder, não existe quem é mais importante, quem é melhor. A gente pensa muitas vezes que a mulher é menos porque tem que submeter, porque o homem é o cabeça. O homem tem uma responsabilidade diferente, mas não é mais. Porque aqui nós temos o relacionamento de Cristo e Deus. Não existe orgulho, não existe mais importante. Os dois são Deus, os dois são perfeitos, é um relacionamento perfeito e ainda existe submissão. Então, quando nós falamos sobre a mulher e o homem, não é que existe um que é mais importante, não é que existe um que é melhor, que pode mandar, que pode ficar orgulhoso, que nós queremos um relacionamento como Cristo e Deus. Nós queremos um relacionamento assim. A gente geralmente olha para o exemplo do homem com Cristo, mas esse relacionamento que é o relacionamento que a gente quer, é o exemplo de Deus e Cristo. Deus quer o melhor para Jesus. Ele sempre vai honrar Jesus. Ele sempre vai glorificar Jesus. Mas Jesus também vai respeitar Deus. Ele vai glorificar Deus. Ele vai obedecer. Ele vai respeitar. Ele vai fazer o que ele está pedindo porque ele confia no relacionamento. Então é isso que estamos buscando. Não um que é maior que o outro, não um que é mais importante, mas existe submissão dentro de um relacionamento de amor, de respeito e submissão. Essa é a ideia que nós queremos buscar em nossos relacionamentos. Dentro da igreja também existe ordem, a gente vai falar mais sobre isso em capítulo 14, eu acho, que ele fala sobre a parte da mulher dentro da igreja, mas isso vamos deixar para depois. Mas existe dentro da igreja existe ordem, existe a responsabilidade do homem, da mesma forma que nós temos na família, né? Porque existem essas diferenças.
Versículo 4 agora. Então, o que a gente viu em capítulo 3 é para nós hoje. A ordem que Deus fala em versículo 3 é para nós, é para toda a geração e toda a cultura. Nossa cultura não gosta dessa ideia, mas é bíblico. Versículo 4 agora estamos entrando, Paulo está explicando essa ideia de versículo 3 na cultura dele, ou dessa igreja. Ele vai mostrar como que funciona o versículo 3 na cultura que estão vivendo. E também vai mostrar a loucura do orgulho da igreja por causa da forma que estão vivendo aqui nesse contexto. Então, eles estão sendo rebeldes. Mas, vamos ver. Eu acho... Será que eu falo sobre tudo isso? Vamos... Acho que eu vou ler de 4 até 16. Porque eu vou falar pouco sobre isso. Não sei se eu falo tudo. Porque a gente já tem que continuar. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Já tá confuso, né? E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para um homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Vamos lá. Essa parte, muitas pessoas não entendem. Quando que nós podemos tirar uma coisa da Bíblia e falar que não é para hoje? Né? É complicado. Se está na Bíblia, não é que a gente tem que aplicar hoje. A gente tem que entender o que estava acontecendo na cultura e por que estava errado para eles nesse tempo. Porque para eles, o que estava acontecendo era um sinal de orgulho e ia ser muito ruim para a igreja e para as mulheres que estão fazendo. As mulheres não queriam usar essa coisa na cabeça, a coberta, porque queriam mostrar sua liberdade. Lembra que a gente falou sobre os templos, sobre as prostitutas que existiam nessa cidade? A gente falou sobre isso na introdução. Existem muitas prostitutas no templo. Eles faziam... os homens adoravam os ídolos, os deuses desses templos com as prostitutas e existiam em todo lugar. E as prostitutas não usavam essa coberta sobre a cabeça. As prostitutas não queriam... Porque a coberta, naquele tempo, era algo que mostrava que eu estou debaixo da cobertura de alguém. Alguém é responsável por mim. Então, para as mulheres, sempre precisavam ter alguém que é responsável por ela. Era o pai até casar, e depois de casar, era o marido, que é responsável por ela. Então, um homem
que viu uma mulher sem essa coberta sobre sua cabeça ia saber que essa mulher não está debaixo da autoridade do pai e nem do marido. É uma mulher que está mostrando que não está debaixo de nenhuma autoridade. As mulheres nessa época, na igreja, receberam a liberdade de Jesus, receberam a liberdade em Cristo e pensaram, agora eu estou em Cristo, não preciso estar debaixo de autoridade de um homem, porque eu estou em Cristo. E tudo bem, né? Querendo mostrar sua liberdade, o que estão fazendo? Estão mostrando que eu sou uma prostituta. Porque só as prostitutas andavam sem nada sobre a cabeça. Era um sinal de que eu não estou debaixo de ninguém, nem do meu pai, nem do meu marido. Eu estou aqui aberto para ter relação com qualquer homem. É isso que estão declarando sem ter nada sobre sua cabeça. Então, as mulheres que começaram a receber Jesus, começaram a pensar, eu quero liberdade, eu quero mostrar que eu não estou debaixo de autoridade se não é Jesus. Então eu vou tirar essa coberta da minha cabeça para mostrar que eu sou independente. E só que chegava na rua mostrando para todo mundo que é prostituta. Isso não é liberdade. Isso não é o plano de Deus. E quando fala sobre cortar o cabelo, também era uma coisa das prostitutas na cultura dos gregos e na cultura dos judeus. Era uma imagem que era... qual que é a palavra? Adúltero, né? Quando você fazia errado no casamento, entrou em adultério, então a consequência para mostrar para todo mundo que isso aconteceu, uma coisa de mostrar a sua vergonha era cortar o cabelo. Era uma coisa que os judeus faziam para mostrar a vergonha dessa mulher que fez isso. Então você está mostrando ou que é prostituta, ou que você fez esse ato de adultério e você está andando na rua mostrando isso para o mundo, sendo a imagem da igreja, a noiva de Cristo, andando na rua dessa forma. Então a ideia aqui do Paulo, ele está mostrando para elas, você querendo mostrar sua liberdade, mostrar que você não está debaixo da autoridade do homem, você está falando para o mundo que você é prostituta. Isso não é bom. Você não está glorificando Jesus. Lembra que a gente terminou o capítulo 10 falando para glorificar Jesus em tudo que a gente faz. E você não querendo estar debaixo da autoridade do homem, você está trazendo vergonha para a imagem de Deus, para a noiva de Cristo. Então, é muito pesado isso que está acontecendo. Agora, na nossa cultura, isso não acontece. Ninguém vai pensar que uma mulher que saiu de casa sem cobrir a cabeça é prostituta. Então, não é a mesma coisa que a gente falou sobre a ceia. A ceia é só pão, e a gente vai falar sobre a ceia aqui de novo. É só pão e vinho, ou suco, né? Pão e suco não faz nada. Não é nada. Ao menos que você está fazendo algo espiritual. Aí tem poder sim. Se você está fazendo essa coisa espiritual, você sabe que significa algo. Mas se você está só comendo pão e suco, isso não significa nada. Você não está tomando a ceia do Senhor quando você está comendo pão e suco em sua casa sem ter nada espiritual. É a mesma coisa aqui. Por que isso é tão ruim, orar com sua cabeça descoberta? E o homem que cobrir sua cabeça está falando que está debaixo, basicamente está falando que é no lugar da mulher, né? E está mostrando que quer estar debaixo de autoridade, quando Deus criou o homem para ser um homem da casa. Então também é falta de respeito para a ordem que Deus deu. Então, o homem que ora com a cabeça coberta e a mulher que faz
sem essa descoberta, desonra a sua cabeça, porque está fazendo algo contra, que traz vergonha pro nome de Cristo, por causa da cultura. Se sair dessa cultura, agora a gente não está mais trazendo vergonha pro nome de Cristo, porque viver no mundo sem cobrir a cabeça, hoje ninguém vai pensar que é prostituto, ninguém vai pensar que é rebelde, ninguém vai pensar que você está lutando contra a ordem de Deus. Então, só tem poder dentro da cultura que mostra essas coisas. Então, nós não temos que praticar isso hoje. Não é algo que faz sentido nos nossos dias. Então, a mulher não tem que cobrir mais a cabeça, o homem eu posso orar usando um boné, não é errado, tem uma cultura de igreja que tira o boné para o homem orar, mas não é isso que ele está falando, porque o boné, se fosse assim, ele não podia usar boné, né? Mas isso é uma cultura diferente. Na nossa cultura, isso não precisa ser aplicado mais. Mas o que é que nós precisamos aplicar? A mulher não pode mostrar que não está debaixo de nenhuma autoridade, sendo orgulhoso, pensando que ninguém pode falar nada para mim, porque eu não sou debaixo de ninguém. Cuidado, tem que ser humilde. Você tem que mostrar humildade. E sendo orgulhoso dessa forma, você vai envergonhar o nome de Cristo. Um homem também que chega falando sobre sua autoridade sem se submeter a Deus, também está errado. Isso não é o coração de Deus. Jesus não viveu dessa forma. Então, nós temos liberdade, mas temos que cuidar para não usar nossa liberdade da forma errada. Em Gálatas 5:1, ele fala, Paulo ensinando, ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Essas mulheres saíram de escravidão e entraram em Cristo para ter liberdade, só que elas entregaram essa liberdade quando obedeceram seu orgulho. Sendo orgulhosos, elas faziam algo pior, que é mostrar que é prostituta para o mundo, né? Isso não é o desejo de Deus para sua noiva, né? Declarar para o mundo que é uma prostituta. Então, só para entender a imagem, né? Nós precisamos entender a imagem aqui. Nós temos liberdade sim, mas não liberdade para rejeitar a ordem de Deus, não liberdade para envergonhar o nome de Cristo. Nós temos liberdade, mas precisamos respeitar a autoridade, precisamos respeitar a ordem que Deus nos deu, nós precisamos mostrar pureza, nós precisamos mostrar a submissão no corpo de Cristo. Então, temos que tomar muito cuidado com nossa liberdade em Cristo, né? E não usar isso como oportunidade viver na carne e seguir a natureza de pecado. Eu espero que isso faz sentido. Ele fala sobre cabelo, também não é uma coisa muito importante. Ele fala, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Se um homem quer ter o cabelo comprido, tudo bem, né? Talvez não foi assim que Deus criou o homem para ser, mas não é nada, não é a coisa mais importante, né? Não precisa fazer polêmica dessas coisas. A mulher que tem cabelo curto não é problema. Amém. Por que falou dessas coisas? Porque na nossa cultura, nós queremos tirar essas diferenças que Deus nos deu, né? Deus fez homem e mulher. Deus fez os dois diferentes para ajudar um ao outro, para completar as pessoas. A gente tem necessidade de relacionamento. Deus criou dessa forma para a gente ter essa necessidade de viver em relacionamento, de amar, de ver as diferenças e abraçar isso, ver isso como algo bom,
Como a gente tem no corpo de Cristo, nós temos na família. Minha esposa tem dons, tem a habilidade de fazer coisas que eu não tenho, e estando juntos, nós somos mais fortes. Isso é uma coisa boa. Na nossa cultura hoje, nós queremos tirar todas essas diferenças e falar que todo mundo é igual, homem, mulher, não existe diferença, e a gente não está celebrando as diferenças, a gente está falando que eu quero ser tudo, eu não quero submeter a ninguém, eu não quero ser diferente, eu quero fazer o que o homem faz, e o homem quer fazer o que a mulher faz, e querem misturar tudo. É uma coisa da nossa cultura, e cortar cabelo dessa forma, você pode ser rebelde fazendo isso, mas com certeza, nem todos que cortam cabelo ou que deixam cabelo comprido para os homens tá lutando contra a imagem de Deus. Muitos não fazem com esse coração. A cultura tá fazendo isso sim, mas a gente não precisa julgar pessoas que fazem isso. Isso não é errado nos nossos dias, mas temos sim que lembrar que Deus criou um homem e mulher diferente e respeitar essas diferenças. 17. Agora a gente vai entrar nessa parte que fala sobre a ceia, e vamos tentar ir mais rápido porque demoramos muito nessa parte. Eu espero que fez sentido, é uma coisa que é importante entender, e eu espero que vocês conseguiram entender o que Paulo quer ensinar aqui em capítulo 11, porque muitas pessoas entendem errado. Entretanto, versículo 17, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Lembra em versículo 2 que ele tinha falado que ele estava encorajando eles, mesmo falando de uma forma irônica. Ele falou, vocês sempre me respeitam, sempre obedecem o que eu falei, não estavam fazendo isso. Mas aqui ele fala, agora não posso elogiar, o que vocês estão fazendo é errado. Eu vou deixar claro aqui, porque não é bom a forma que vocês estão vivendo na igreja. E agora ele vai mudar o assunto para falar sobre algo que acontece dentro da igreja. Ele vai falar sobre a Santa Ceia, como eles estão fazendo e o coração que está errado nisso. E a gente vai ver mais uma imagem para ver a carnalidade dessa igreja, como eles estão querendo só obedecer à carne. Isso vai causar divisões e problemas dentro da igreja. Então ele fala uma coisa bem pesada aqui em versículo 17. Ele fala, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Basicamente ele está falando, é melhor você não ir para a igreja. Porque quem vai para a igreja, quando você está indo para a igreja para ter a reunião, para ter o culto na igreja, faz mais mal do que bem. Imagine isso. Ir para a igreja faz mais mal do que bem. Realmente é um problema. Vocês faria melhor não indo para a igreja. Triste a realidade, né? E existem igrejas ainda hoje que são assim. Seria melhor nem ir para a igreja. Mas amém. Versículo 18, ele vai falar por quê? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Já falamos sobre isso. E até certo ponto, eu o creio. Divisão, de novo, não é algo de Deus. Nós precisava, como o corpo de Cristo, ter comunhão pelo menos em Jesus. Sabemos que existem diferenças. Quando Paulo fala sobre o dia da semana, ele fala, você pode ter convicção sobre isso, né? Você acha que é sábado, você acha que é domingo, não tem problema. As coisas menores, de menos importância, a gente pode ter nossa convicção, nós podemos pensar diferente, mas em Jesus, nós temos que ter comunhão. A gente não pode dividir sobre as coisas principais. Então, eles estão usando essas diferenças para dividir o corpo de Cristo. E ele fala, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Então ele fala, às vezes é bom ter diferenças porque tem alguns que não são de Deus, tem alguns que não são aprovados, que estão fazendo coisas erradas. Ele falou que nós precisamos julgar algumas coisas. Existe um momento para julgar e nós precisamos disso
porque nós precisamos ver quem é aprovado. Se nós aceitamos coisas erradas, também isso vai ser ruim para a igreja pensar que isso é de Deus, e sabemos que não é de Deus. Então, nós precisamos, e geralmente, quando existe uma divisão na igreja, quem fala mais é mais errado. De uma forma geral, não sempre, mas quem é humilde e quer lidar com o assunto, mas quer fazer em humildade, sem falar com todo mundo, sem tentar convencer todo mundo, geralmente a pessoa que é mais humilde está mais espiritual na dificuldade. Não sempre, mas quase sempre. Então, fica visível quem está no espírito e quem está na carne. Aquela pessoa que vai estar falando para todo mundo, essa pessoa é assim, olha o que ele faz, tentando causar uma divisão maior, geralmente é a pessoa carnal. Versículo 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros, assim enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Dentro da igreja, eles chegaram na igreja para ter a ceia do Senhor, que é algo que Deus tinha dado para eles. Jesus deu a primeira ceia em Lucas 22. Ele mostrou que nós precisamos continuar fazendo isso para lembrar o sacrifício de Jesus, para lembrar que nós fazemos parte com Ele, Ele habita em nós, nós temos Jesus que habita em nós, nós temos unidade como o corpo de Cristo. Então são coisas importantes que nós fazemos na ceia do Senhor. Nós lembramos o corpo, o sacrifício de Jesus, lembramos que nós fazemos parte de um corpo e lembramos que Ele faz parte de nós até hoje. O que eles estão fazendo aqui, em versículo 20, ele fala que eles vêm para celebrar a ceia do Senhor, mas não é para isso que eles estão indo, porque olha o que estão fazendo. Eles estão... Quem tem dinheiro está comendo muito, está bebendo muito e está mostrando a sua riqueza. Chegou na reunião, a ceia do Senhor, para celebrar Jesus, para mostrar sua riqueza, para mostrar o seu orgulho, para mostrar que é melhor que os outros, porque tem mais. E quem não tem nada, não come, porque aqueles ricos que chegaram na igreja com toda essa festa, não compartilham com os que não têm. Então tem pessoas que estão comendo e bebendo demais, e tem pessoas que não têm nada, e eles estão todos juntos na mesma reunião, e isso para mostrar o corpo de Cristo. É muito ruim, é muito errado. Como que o corpo de Cristo pode ter isso acontecendo? É a ceia do Senhor, e eles estão usando isso para mostrar o seu orgulho, para mostrar que você é maior que os outros, que você tem mais, que você é rico, para mostrar que os outros não têm. Não está pensando em outra pessoa, não está sendo a resposta para a necessidade, não está pensando em Cristo. Está usando a ceia do Senhor para mostrar sua riqueza. Muito errado. E agora ele vai falar por que a gente precisa celebrar a ceia do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia existe por algumas coisas, né? Nós temos que entender a importância da ceia para poder fazer da forma certa. Ele fala que
versículo 23, pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês. Esse aqui é o exemplo do ministério. O que eu recebi é o que eu posso dar. O que eu tenho é o que eu vou entregar. Eu não vou entregar nada que não recebi. E é isso que eu recebi do Senhor sobre a ceia. Jesus pegou, quando Jesus fez a primeira vez, ele pegou o pão, ele deu graças, ele partiu e ele deu para todos. E ele falou para todos os discípulos: aqui é o pão que é a imagem do meu corpo. Vocês vão comer e vocês vão receber dentro de vocês o meu corpo. O meu corpo faz parte de vocês. Então, agora, todos os discípulos, quando Jesus não está mais, ainda tem Jesus, ainda são o corpo de Cristo. Ele faz parte com eles. Isso ia ser algo normal para eles. Eles sabiam que comer com alguém significa fazer parte com essa pessoa, porque esse pão que vocês estão comendo faz parte de você e faz parte de mim, então nós somos um, por causa da comida que estamos comendo. Jesus fez ainda mais forte, falando que o pão é Jesus e nós participamos dele. Então, é para unir a igreja, porque todos nós somos um em Cristo. A gente pode pensar diferente sobre muitas coisas, mas estamos unidos em Cristo, o básico, né? Então, a ceia do Senhor nos lembra que todos nós recebemos de Cristo, todos nós somos um por causa da obra de Jesus na cruz e não por causa de nada que a gente faz. Então, é para trazer unidade. Ele fala para fazer memória de mim, ele fala para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Isso é para lembrar que Jesus morreu, mas ele ainda vive em nós até o dia que ele volta. Nós precisamos lembrar que Jesus ainda está agindo hoje, lembrando que ele faz parte de mim, ele está agindo através de mim e que ele volta. Eu não posso viver na carne, porque Jesus ainda vive, ele vive no meu coração, ele faz parte de mim e ele volta um dia para julgar. Então é para ser uma lembrança que eu não posso continuar na minha carne. Eu preciso fugir das coisas carnais, eu preciso viver em pureza, porque Jesus faz parte de mim. E eu preciso lembrar também do sacrifício. Ele derramou o sangue, nós recebemos desse sangue para nos perdoar dos nossos pecados. Então eu preciso lembrar que o sacrifício de Jesus é o que me purificou do meu pecado, e eu recebi disso, eu recebo disso, então eu preciso ser o sacrifício para ajudar outras pessoas a poderem conhecer Jesus. Então, é para trazer essa humildade e lembrar que eu sou também o sacrifício vivo. Eu também preciso voltar para aquilo que é básico. A ceia do Senhor é pão e vinho para eles, né? Vinho naquela época não era tão forte como hoje, e o vinho era importante porque o álcool que tinha no vinho purifica, e a água muitas vezes era mais difícil de conseguir água boa, muitas vezes era contaminada, e o álcool ia purificar para não ser contaminado, e eles bebiam muito vinho sem ser algo forte, sem ficar bêbado, mas nesse caso eles ficaram bêbados, né? Mas era uma coisa que era muito normal para eles. Mas eles tomavam isso como as coisas básicas, pão e vinho, as coisas mais básicas para eles. Não uma coisa grande, não para mostrar sua riqueza, mas para mostrar que em Jesus todos nós somos iguais. Não existe aquela coisa mais rica, mais legal, uma festa, uma coisa gigante, mais do que você precisa comer. Não é assim, é o básico. E em Jesus nós temos simplicidade, e eu gosto de ver essa simplicidade em Cristo. Muitas vezes a gente quer as coisas grandes e legais, e Jesus, ele vive na simplicidade. Ele não precisa das pessoas mais sábias, as pessoas mais ricas, as pessoas que têm muito para oferecer. Ele quer as pessoas simples que vão buscar Jesus, que estão satisfeitos simplesmente em receber de Jesus. Isso é suficiente. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor
indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Forte, né? Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se não tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Muitas vezes isso é talvez levado, usado de uma forma errada, como uma forma de legalismo, e também temos que cuidar com isso para não ser legalista, mas para também entender o que Paulo está ensinando, porque ele está ensinando algo importante aqui, e nós queremos respeitar isso, nós queremos entender isso que ele está ensinando. Quando nós estamos participando da ceia do Senhor, estamos lembrando o sacrifício de Jesus, as coisas que acabamos de falar sobre o que significa a ceia. Nós temos oportunidade na ceia lembrar que eu faço parte de Cristo, Ele é o sacrifício, Ele pagou o preço dos meus pecados, eu preciso viver em unidade, eu preciso buscar pureza, eu preciso viver em unidade com o corpo. Todas essas coisas, Ele está me convencendo nesse momento. O momento da ceia é para lembrar Jesus e fazer parte com Ele. Se Deus não está me convencendo do meu pecado nesse momento, que esperança eu tenho dele me convencer de pecado em qualquer outro momento? Então, não é que a ceia tem um poder maior que os outros momentos. Ele está falando que, naturalmente, a ceia existe para mostrar o sacrifício de Jesus e o fato de Jesus fazer parte da minha vida. Então isso tem que trazer uma convicção de pecados. Isso tem que existir uma ideia de voltar para pureza, né? De confessar meu pecado. Naturalmente, porque eu estou lembrando a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo. Se isso não está acontecendo, é uma prova de um problema no meu coração. Se eu não vejo Jesus até no momento da ceia, está provando que meu coração não está em Jesus. Então ele fala, se você faz isso sem olhar para a sua própria vida, será culpado de pecar contra o corpo e sangue de Cristo. Nesse momento que você tem para lembrar o sacrifício de Jesus na cruz, você usa isso para mostrar seu orgulho, você está pecando contra o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que examinar sua vida. Quando você está lembrando o sacrifício de Jesus, você tem que olhar para você mesmo e falar, nossa, eu preciso mais de Jesus, eu preciso viver em humildade, eu preciso viver em pureza, eu preciso buscar a justiça do Senhor, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados e deixar o sacrifício de Jesus me purificar novamente. Ele fala, quem bebe sem discernir o corpo do Senhor, como come e bebe para sua própria condenação. Se Deus não consegue te alcançar nesse momento da ceia, você não tem esperança de outro momento. Que outro momento que Deus vai conseguir te convencer do seu pecado? Então, você está reconhecendo que você entende o sacrifício de Cristo, porque você está tomando dessas coisas, entendendo essas coisas, e ainda não mudando o seu coração, então você está recebendo sua própria condenação. Você conhece Jesus e ainda não deixa Ele mudar sua vida. E ele fala que existe disciplina por causa disso. Ele fala que são muitos fracos e doentes, muitos que dormiram. Então você tem que examinar você mesmo, porque existe essa disciplina que ajuda a gente. Nós precisamos saber também que existe uma disciplina de Deus que é bom para a gente. Algumas coisas ruins que acontecem comigo, acontecem para que eu possa aprender, crescer, mudar, e Deus vai deixar coisas ruins acontecer às vezes, para que, não sempre, mas eu prefiro ter a disciplina do Senhor de que ser condenado, né? E eu preciso prestar atenção a isso.
Versículo 33, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu não sei essa palavra, quando eu for, darei instruções a vocês. Estava tudo junto aqui. Darei instruções a vocês. Então, Jesus ensinou como é para ser a Santa Ceia. Eles rejeitaram e estão fazendo isso completamente errado. Paulo fala, vocês têm que mudar a forma que estão fazendo a Santa Ceia, porque você tem que pensar no próximo. Se você está participando da Santa Ceia sem pensar no próximo, você não entendeu. E você está tomando para sua condenação. Você vai receber disciplina, e se a disciplina não funciona, vai acontecer algo pior. Então, nós precisamos prestar atenção a essas coisas. Não é que existe algo que agora, tomando disso, se eu não pedir perdão do meu pecado, eu vou ser condenado. Ele está falando sobre o coração. Se não aconteceu nesse momento, que esperança você tem de que Deus vai te alcançar em outro momento? Você precisa resolver as coisas no momento que você está lembrando o sacrifício de Jesus e pedir perdão, mudar e pensar no próximo. A gente tem liberdade, lembra que a gente tem liberdade, mas nós temos que pensar no próximo. E mais uma vez aqui na ceia, a igreja está sendo carnal, mas Jesus quer fazer uma obra e a obra acontece quando estamos pensando no próximo, sendo humilde. Amém? Então, eu espero que fez sentido. Tem muita coisa que precisamos entender nesse capítulo. Se não ficou claro alguma coisa, escreve as perguntas, depois a gente fala mais sobre isso. Amém? Esse foi capítulo 11. Deus abençoe.